Então vamos lá. As 7 colunas da sabedoria, parte 5. Provérbios capítulo 9, versículo 1 está escrito: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as 7 colunas. Provérbios capítulo 24, versículo 3 está escrito: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Já estudamos a primeira coluna, que foi a humildade, a segunda coluna, que foi o conhecimento, a terceira coluna, que foi a vigilância, a quarta coluna, que foi a perseverança. Hoje iremos estudar a quinta coluna, que é o temor a Deus. A sabedoria vem de temer o Senhor. Então, para você ter sabedoria na sua vida, você precisa temer ao Senhor, precisa ter o temor do Senhor. Quem teme ao Senhor não o quer desagradar. Por isso, o temor do Senhor leva uma vida correta, de obediência a Deus. O temor do Senhor nos ajuda a evitar muitos erros. As regras de Deus nos protegem do pecado e suas consequências. Quando obedecemos a Deus, ficamos debaixo da proteção de sua justiça. O temor do Senhor também nos ensina a arrepender e pedir perdão pelos pecados. No Salmo 111, versículo 10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios capítulo 1, versículo 7 está escrito: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O que é que está falando aqui? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quem teme a Deus, irmãos, tudo que vai fazer na vida analisa. Tudo. Cada decisão que vai fazer, ela analisa. Quem teme a Deus, ela não é aquela pessoa ignorante: eu sou assim e vai ser assim. Não. A pessoa que teme a Deus, ela analisa tudo. A pessoa que teme a Deus, ela não vê problema nenhum em voltar atrás. A pessoa que teme a Deus, ela não vê problema nenhum fazer algo errado e reconhecer aquilo que fez de errado e não errar mais. Mas a Bíblia fala que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem é louco despreza. Por mais que a pessoa oriente, por mais que a pessoa mostre, por mais que a pessoa esteja apresentando, ela vai sempre ignorar. Não, isso não é bem assim, não sei o quê. A pessoa está mostrando o caminho do pecado, a pessoa está mostrando o caminho do inferno, a pessoa está mostrando o caminho do sofrimento, e a pessoa está ali de cabeça virada e não tem acordo. Então, para vencer na vida, para ter sabedoria, é necessário esse temor de Deus. E eu vou ler o texto de Josué, capítulo 24, que eu considero uma convocação para nós fazermos uma análise das nossas vidas e analisar que tipo de Deus ou deuses nós estamos seguindo. Porque estar dentro da igreja não significa estar no corpo de Cristo. Estar dentro da igreja não significa ser salvo. E esta mensagem eu quero que você faça uma análise da sua vida. Em cada departamento, em cada setor da sua vida. Se realmente aquele departamento, se aquele setor da sua vida está tendo temor do Senhor. E a passagem é Josué capítulo 24, versículo de número 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui o Josué ele fez o seguinte: ele reuniu o povo, e ele começou a orientar aquele povo. Ele começou a mostrar
determinadas regras. E em determinado momento ele falou para aquele povo: vocês decidem qual Deus vocês querem seguir. Se aos deuses dos vossos pais, ou seja, como assim os deuses dos vossos pais? O verdadeiro Deus tirou o povo do Egito e levou em direção à terra prometida, e nessa trajetória o povo, uma grande quantidade, passou a seguir os deuses falsos. Quando fala os deuses dos vossos pais, está se referindo aos deuses falsos. Vocês vão seguir os deuses dos vossos pais, os deuses dos amorreus. E eu só sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que parar e analisar se algum setor da sua vida não está seguindo outros deuses. Um exemplo: mentira. A pessoa que mente, que fica com mentiras, ela não está seguindo ao Deus verdadeiro. Ela está seguindo a Satanás. Então vamos lá. Às vezes é um ótimo cidadão, é um ótimo pai, uma ótima mãe, mas está seguindo um Deus estranho, que é a mentira. Precisa aprender a falar a verdade. Aí sim, você está seguindo ao Deus verdadeiro. A prostituição é um Deus falso. É aquela pessoa que às vezes ela é uma pessoa excelente, um bom funcionário, um bom cidadão, mas tem uma vida de prostituição. Então, aquele setor da vida dela está seguindo aos deuses falsos. Quando Josué vem e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, significa o quê? Blindar a casa. Não, esta casa serve a Deus. Eu e a minha família servimos ao Senhor. E servir ao Senhor não é servir de qualquer jeito, não. Tem a forma certa, tem a regra certa. Murmuração, sempre está murmurando da vida, está seguindo um Deus falso. Volta para aquela questão: pode ser um ótimo cidadão, mas está sempre murmurando, tem um Deus falso na sua vida. E quando a pessoa tem na vida dela deuses falsos, ela não consegue ter uma visão correta das coisas, o que realmente ela precisa fazer. E quando tem que tomar uma decisão, ela não sabe qual decisão tomar. Por quê? Porque está meio fosco. Ao mesmo tempo que ela segue a Deus, ela segue aos deuses falsos, e isso traz o quê? Uma bagunça na mente dela, que ela não consegue tomar uma decisão certa. E às vezes ela se apega ao erro, achando que é o certo. Então a pessoa que ela está presa na murmuração, ela está sim seguindo ali aos deuses falsos. Aí vai, a lista vai embora. Infidelidade. Você tem sido fiel ao Senhor? Tudo que Deus coloca nas suas mãos, você tem sido fiel ao Senhor? Você tem separado o dízimo do Senhor? Não, pastor, mas eu estou cheio de contas. Não siga a deuses falsos. Na vida a pessoa tem que parar e falar: peraí, não está dando certo, o negócio está bagunçado, deixa eu organizar, porque eu estou tendo deuses na minha vida. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, ao mesmo tempo que eu estou participando ali da Santa Ceia do Senhor, às vezes na minha vida eu estou carregando deuses estranhos. Há situações que um Deus estranho é a ira. A pessoa está sempre irado, sempre revoltado, sempre falando palavrão. Isso é um Deus estranho que você precisa tirar da sua vida. Porque esses deuses estranhos levará você a tomar decisões erradas na vida. E há casos que é idolatria. Tem pessoas que ela está presa na idolatria. E eu tenho falado, irmãos, nessa semana, que às vezes a pessoa sai da idolatria das imagens e às vezes está presa numa idolatria, às vezes de futebol. Como assim, pastor? É errado, pastor, gostar de futebol? Não, não é errado gostar de futebol. Você pode gostar, você pode torcer,
Mas quando você começa a ofender e faltar com respeito por causa do futebol, ali já virou uma idolatria. Já é perigoso para você. Tem pessoas que idolatram a política. Ela tem a política como Deus. Pastor, é errado gostar de política? Lógico que não. É errado a pessoa em época de política votar? Pelo contrário, é certo, deve votar. Mas quando você começa a ofender pessoas, faltar com respeito com pessoas, por causa da política, aí sim já virou um Deus na sua vida. Nós temos que entender, irmãos, que o ser humano tem uma liberdade dada por Deus. Cada um chega um momento da vida que analisa o que ela quer da vida, o que ela acha que deve seguir. O máximo que você e eu devemos fazer é sinalizar o que é certo, o que é errado e a verdade. Acabou. Estou citando aqui o exemplo da política. Não tem para que ninguém brigar, irmãos. Brigar para quê? Se ofender para quê? Não faça isso. Você pode mandar 1000 mensagens para mim me ofendendo, falando mal. Eu não vou mandar uma mensagem te ofendendo. Por quê? Porque a política não é meu Deus. Isso não significa que eu não possa te mostrar a verdade. Que eu não possa te mostrar o que é certo e o que é errado. Mas eu ir brigar por causa de política, perder a amizade por causa de política, de jeito nenhum, mas não perco mesmo. Eu mostro a minha parte, a verdade. Você mostra a sua parte e a amizade continua. Aí você encontra às vezes pessoas idolatrando, irmãos, políticos. Não faça isso. Como nós estamos vivendo esse período de política, eu acho que é muito importante eu passar essa orientação para vocês, porque como pastor eu preciso orientar o rebanho. Então acho que é de extrema importância eu falar sobre isso. Cuidado para você não idolatrar. Tem pessoas que falam assim, quando chega na época da política: mas tá julgando, está falando mal e está julgando. Não, julgamento é quando é em cima de uma inverdade. Aí é um julgamento. Quando você mostra a verdade, você não está falando mal nem julgando. Você está mostrando a verdade. Um exemplo, eu chegar numa pessoa e falar que se prostrar diante das imagens, fazer oferendas, como tem alguns países que a pessoa pega o chicote e fica se chicoteando, eu falar para aquela pessoa que isso desagrada a Deus, eu não estou julgando ela, eu não estou falando mal dela, eu estou falando a verdade. Então muitas pessoas brigam porque interpretam aquilo que é falado como um julgamento. Está julgando, não julgueis para não ser julgado. Não é julgamento, irmão, tem que saber separar uma coisa da outra. E aí deixa eu dar um toque para finalizar essa parte. Como é que funciona a questão da política? Você tem duas opções. Uma opção é a favor da ideologia de gênero, que ensina que menino não é menino, menina não é menina, que é a favor da legalização das drogas. O que é a legalização das drogas? Legalizou as drogas, abre as portas do presídio e deixa sair 80%, 90%. Qualquer lugar que você tiver, alguém pode chegar, assim como tem gente vendendo água na rua, ou a pedrinha, ou a maconha, ou a cocaína. Isso não é isso é história. Não, isso é real. É assim que funciona. Que é a favor do aborto, que eu considero uma das maiores covardias que existe, você chegar em alguém que está dentro de um ventre que não pode se defender e você tirar a vida. Porque por lei, no caso do estupro, já é permitido o aborto. Quando pode prejudicar a mãe, já é permitido o aborto. Quando detecta que a criança vai ter algum tipo de problema, também é permitido o aborto. Mas querem legalizar o quê? Eu estou com 4 meses, não quero mais ser mãe. Vai lá, tira, mata, pô. Essa é a legalização do aborto. Então, do lado tem um representante que é a favor de tudo isso. Do outro lado, tem um representante que é contra a liberação das drogas, que é contra a liberação do aborto, que é contra a ideologia de gênero. Aí tem você.
Não precisa ninguém brigar. Ah, que eu vou brigar, que eu vou... Não, não brigue. Faça isso não. Você tem duas opções. Você decide. Deus não fez você um ser inteligente? Você acha que você deve votar em quem? Cuidado para você não estar idolatrando alguém ou partido. Se você ama seus filhos, seus netos, você jamais vai votar numa pessoa que é a favor da liberação das drogas. Zona Leste não sabe o que é droga? Para votar em gente que é a favor da liberação das drogas? Então, cuidado para você não estar preso na idolatria. Idolatria política, idolatrar o político e assim sucessivamente. Mas dando sequência a mensagens, vamos dar continuidade à leitura. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração cujo significado expressa o compromisso com o verdadeiro Deus dentro da unidade familiar. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isto aconteceu na ocasião em que ele convocou o povo de Israel para reafirmar a aliança com Deus. Nesse contexto, Josué convocou uma reunião geral entre o povo. Na cidade de Siquém foram reunidas todas as tribos de Israel, com seus respectivos anciões, líderes e oficiais. Quando todo o povo estava reunido, Josué fez esse grande discurso. Onde esse grande discurso ele finalizou falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com esta mensagem aqui, irmãos, eu peço que cada um de vocês saiam refletindo se não tem outros deuses na sua vida. Porque os outros deuses na sua vida vai impedir de você enxergar verdadeiramente o projeto de Deus para a sua vida. Pense nisso. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Dê visão e discernimento ao teu povo. Transforma o teu povo. Enche o teu povo com a tua graça e com o teu poder. Tu és poderoso, Deus. Assim como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada pessoa aqui, meu Pai, possa sair daqui com este sentimento no coração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoe, meu Pai, a todos. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.